Oi, gente, mais uma vez, gostaria de lembrar vocês, de pedir a vocês, não lembrar, não só lembrar, mas pedir a vocês para que assinem, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito bem, hoje nós vamos continuar ainda, né, com a teoria do valor do Adam Smith. Este é o terceiro vídeo nos quais nós vimos tratando da teoria do valor. E quem acompanhou de perto os dois vídeos anteriores deve ter ficado claro, deve ter percebido que até agora eu não saí do primeiro parágrafo do capítulo 6 da riqueza das nações. E não saí por uma razão muito simples, porque eu achei por bem me demorar mais nesse primeiro parágrafo para poder evidenciar, demonstrar as bases teórico-metodológicas sobre as quais se assenta a teoria do valor do Adam Smith. E nós vimos, portanto, que ele parte de um mundo, né, sem classes sociais, e que nesse mundo a quantidade de trabalho incorporada à produção das mercadorias é a única regra que os indivíduos observam ao permutar o produto do seu trabalho com o produto do trabalho de outros indivíduos. Ora, num mundo onde não há classes sociais, num mundo, portanto, onde não há patrões e nem empregados, todo produto do trabalho pertence integralmente ao trabalhador. Se é assim, então ninguém estaria disposto a abrir mão da mercadoria que tem, se em troca não receber outra mercadoria de igual valor. Portanto, a troca pressupõe que os valores permutados sejam valores iguais. Pressupõe, portanto, o que ficou conhecido na economia política de princípio da equivalência. Toda troca tem necessariamente que obedecer o princípio da equivalência, já que a troca é um ato voluntário dos indivíduos para adquirir de outros indivíduos o necessário para a sua sobrevivência. No mundo, portanto, né, em que a troca é a relação social básica, a troca pressupõe, obviamente, ou só pode acontecer se for uma troca de valores iguais. Sem essa pressuposição, não existe nem sequer troca, porque ninguém vai trocar 10 por 9, por exemplo. Né? Os indivíduos querem trocar suas mercadorias, querem obter suas mercadorias, permutando o produto do seu trabalho com o de outros indivíduos, e, portanto, que essa troca seja uma troca justa, seja uma troca de equivalente. Eu diria, portanto, que o princípio de equivalência é a espinha dorsal da teoria do valor. Não só a espinha dorsal da teoria do valor, mas a troca de equivalência é um princípio de justiça que legitima a existência da sociedade capitalista. Se a troca não fosse troca de equivalentes, fosse troca de valores desiguais, se ao invés da troca você tivesse uma roubalheira generalizada, né, comprar barato, vender caro, etc., etc., a própria sociedade capitalista não se sustentaria. É um princípio de justiça, porque na sociedade capitalista a justiça, né, deve estar de acordo com as relações sociais
do modo de produção capitalista. No capítulo 21 do livro 3, no qual Marx trata do capital portador de juros, ele define o que nós devemos entender por justiça numa sociedade fundada na exploração do trabalho, numa sociedade capitalista. E ele diz o seguinte: a justiça das transações que se realizam entre os agentes de produção repousam no fato de que essas transações derivam das relações de produção como uma consequência natural. As formas jurídicas, e a troca é uma forma jurídica, é um contrato, a sociedade capitalista é uma sociedade contratualista. As formas jurídicas, diz Marx, nas quais essas transações econômicas aparecem como atos de vontade dos envolvidos, a troca é um ato de vontade dos indivíduos, é um ato espontâneo, ele é livre para trocar, ele não é obrigado a trocar. Os atos de vontade dos envolvidos como exteriorização de sua vontade comum e como contrato cuja execução pode ser imposta às partes contratantes pelo Estado. Não podem determinar como meras formas que são esse conteúdo. Elas podem apenas expressá-los. Quando corresponde ao modo de produção, quando lhe é adequado, esse conteúdo é justo. Quando contradiz, esse conteúdo é injusto. A escravidão sobre a base de produção, sobre a base do modo de produção capitalista, continua Marx, é injusta, assim como a fraude em relação à qualidade da mercadoria, né? Ou seja, a justiça, a liberdade, a igualdade, que pressupõe a sociedade capitalista, as trocas de mercadorias, são, segundo Marx, justas se elas correspondem às reais relações de produção. O trabalho escravo, como diz ele na passagem que eu acabei de ler, é injusta, a escravidão, no modo de produção capitalista, mas a troca entre capital e trabalho, né, não é injusta. E não é injusta porque pressupõe, né, que a troca que aí se realiza é uma troca de equivalente. Por isso, o princípio da equivalência é o princípio que legitima a existência da sociedade capitalista. Por isso é que Adam Smith e David Ricardo vão se debruçar sobre a teoria do valor para compatibilizar, para tentar explicar como o princípio da equivalência poderá vigir na troca entre capital e trabalho. Não se pode ferir o princípio da equivalência, porque ao ferir o princípio da equivalência, você estaria, portanto, destruindo, digamos assim, o esqueleto, a espinha dorsal, né, da teoria do valor. Muito bem. Então vamos adiantar, vamos dar um passo a mais com a teoria do valor do Adam Smith. Adam Smith agora vai passar do mundo ideal, do qual ele parte para explicar a teoria do valor, para o mundo real. E nessa passagem aí, ele vai tentar explicar como se dá a troca de equivalentes, ou vai tentar explicar o seguinte: se toda troca é troca de equivalentes, de valores iguais, como se explica o lucro? Perceberam? A troca só pode ser troca de mercadorias de valores equivalentes. Se a troca é troca de valores iguais, o lucro vem da onde?
Então, essa vai ser a preocupação de Adam Smith para explicar, partindo do princípio da equivalência, explicar como se estabelece a troca entre capital e trabalho, portanto, como se explica a origem do lucro. E ele diz o seguinte: no momento, isso é o 6º parágrafo do capítulo 6, no momento em que o patrimônio ou capital se acumulou nas mãos de pessoas particulares, ou seja, numa sociedade onde existem classes sociais, alguma delas, dessas pessoas, naturalmente empregarão esse capital para contratar pessoas laboriosas, para contratar trabalhadores, fornecendo-lhes matérias-primas e subsistência, a fim de oferir lucro com a venda do trabalho dessas pessoas ou como aquilo que esse trabalho acrescenta ao valor desses materiais. Ao trocar-se, continua Adam Smith, o produto acabado por dinheiro ou por trabalho, ou por outros bens, além do que pode ser suficiente para pagar o preço dos materiais e os salários dos trabalhadores, deverá resultar algo que deverá resultar algo para pagar os lucros do empresário, pelo trabalho e pelo risco que ele assume ao empreender esse negócio. O Adam Smith aí deixa muito claro que o trabalhador, ao ser contratado por um capitalista qualquer, esse trabalhador deverá gerar um valor que seja suficiente, como está dizendo o Adam Smith aqui, para pagar os materiais, as matérias-primas e etc., que esse capitalista comprou, e o seu próprio salário, e ainda sobrar um excedente que será o lucro do capitalista. Ou seja, o lucro advém do fato de que o trabalhador gera um valor maior do que o salário que lhe foi pago pelo capitalista sob a forma de valor, maior do que ele recebeu do capitalista. E aí agora a gente vai se deparar com um problema muito sério. Adam Smith, para explicar a origem do lucro, a origem da mais-valia, foi ele aqui que descobriu a mais-valia, ele diz com todas as letras que a mais-valia surge de uma troca entre capital e trabalho, na qual, nessa troca, o trabalhador recebe menos do que dá de volta ao capitalista sob a forma de valor. Portanto, uma troca entre capital e trabalho, uma troca entre valores desiguais. Ora, nesse caso, como é que fica o princípio da equivalência? Não fica. Simplesmente não fica. Adam Smith cria um novo conceito aqui de valor para explicar a origem do lucro. E a origem do lucro só pode vir, como nós estamos percebendo aqui, de uma apropriação gratuita do trabalho alheio, do trabalho do trabalhador. Porque esse tem que gerar um valor que seja suficiente para pagar os materiais, seu salário e ainda restar um excedente para pagar o lucro daquele que o contratou, no caso, o capitalista. Então, o conceito de valor aqui agora vai mudar, para poder explicar como surge a mais-valia. Se antes o conceito de valor, se o valor antes era determinado pela quantidade de trabalho incorporada na produção das mercadorias, o valor agora é a capacidade que o trabalho tem de comandar um valor maior do que ele. Não a quantidade de trabalho, mas a remuneração do trabalhador. Então, Adam Smith aqui
como nós vamos ver no próximo vídeo, incorre num erro, em dois erros, né, que irão, né, digamos assim, pôr em xeque a sua teoria do valor. Um erro, vou só adiantar aqui, lógico, ele fere o princípio de não contradição, depois nós vamos ver o que é isso, né? E joga a teoria do valor num ciclo vicioso, na medida que ele diz que o valor das mercadorias é determinada pela capacidade que o trabalho tem de comandar um valor maior. Portanto, o valor da mercadoria é determinado pelo valor. Então, joga a teoria do valor no ciclo vicioso. Está aí a origem da mais-valia. Foi ele, Adam Smith, quem primeiro deixou de forma muito clara da onde vem o lucro. Né? O lucro advém de uma apropriação gratuita do trabalho alheio. Né? O capitalista, o trabalhador, produz um valor, tá, suficiente para pagar os materiais e seu próprio salário. Quem paga o salário do trabalhador não é o capitalista, mas sim o próprio trabalhador. Porque o valor que ele cria deve ser suficiente para pagar os materiais, o seu salário e restar algo para pagar o lucro do capitalista. Mas essa questão, né, esse erro lógico e esse ciclo vicioso em que se enreda a teoria do valor do Adam Smith, nós trataremos no próximo vídeo. Obrigado e até lá.